Deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu. Pra quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou a louca dos livros. E essa estante eu vou mudar. Mas aí tem alguns livros, algumas coisas que não estão aqui na estante, que são diários da minha adolescência, que alguns eu me desfiz e tal, mas alguns eu guardei, sabe? E aí fica lá no meu quarto, um compartimento que tem de guardar coisas. E aí eu fui hoje limpar, organizar, gente, eu abri alguns pra ler, eu abri um de 2014, gente, eu me envergonhei das coisas que, tipo, eu escrevia de adolescente. Não assim, por ser mesquinha, sei lá, mas eu literalmente escrevia tudo do meu dia a dia dentro do diário. Eu fiquei chocada. E aí tem uma coisa que eu li lá, né, que eu nem lembrava, de uma professora que me fez fazer um trabalho da faculdade dela em 2014. E aí, né, que à medida que eu fui lendo o relato, eu percebi que essa professora foi muito sacana comigo, porque era 5 folhas frente e verso. E eu relato que eu estava de madrugada fazendo isso, muito cansada e de cabeça cheia. Não sei porquê. E eu tava achando o máximo, me achando, porque eu achava que ela tinha me escolhido. Porque ela, segundo os relatos lá do meu diário, ela tinha me escolhido porque no trabalho da faculdade tinha que ser feito por uma aluna dela que gostasse muito de ler. E eu era essa aluna. Gente, esse é o meu ponto fraco, porque eu sempre gostei muito de ler. Então o que? Ela me usou, sabe? Eu tinha 14 anos, gente. 14. Pela data eu ia fazer 14 anos, eu tinha 13 anos, ia fazer 14 anos. Então, gente, qual a maturidade que a pessoa tem com 13 anos? Gente, olha só, eu acho que eu vou reler só pra ver as coisas que eu escrevia quando eu tinha 14 anos. E eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 diários ainda. Gente, eu sempre amei escrever diário, eu achava o máximo. E aí, o que acontece? Eu dei conta de que isso é incrível. Quando a minha filha tivesse a idade, já tivesse a maturidade de escrever direitinho, mesmo que ela não tenha tanta maturidade, eu vou começar a dar diários pra ela. Porque olha que legal, eu me lembrava dessa história. E é muito legal, porque eu tava lendo e vendo como era a minha cabeça com 14 anos. E isso é coisa que depois que o tempo passa, a gente vai esquecendo, né? Tem uma vaga lembrança de como pensava lá naquela época. Porque, tipo, acho que se eu ler, eu vou descobrir muitas outras atrocidades que faziam comigo e eu achava que não era atrocidade. Mas assim, eu acho que não se trata só de atrocidades que eu vou encontrar no livro, esse tipo de coisa. Mas eu acho que eu também empolguei, porque se eu parar pra pensar, a minha maturidade mudou muito. Mas é muito interessante pensar que com 14 anos você tem uma mentalidade, com 13 você tem outra, com 15 e assim vai evoluindo. E à medida que eu for lendo, talvez eu vá me entendendo mais, tipo, coisas que eu mudei, amadureci. Então, assim, eu acho isso muito legal. Principalmente porque, se a gente for pra, assim, pensar, hoje em dia, as pessoas mal escrevem. E naquela época eu escrevia muito. E até mesmo que eu, tipo, ainda continue lendo muito, gostando de ler muito, as coisas evoluíram pra um ponto em que eu não escrevo mais tanto quanto antes. E eu já não tenho mais diário, entendeu? Eu tenho um bloco de notas, mas eu não tenho mais diário. Então, muitas coisas mudaram. Achei muito legal isso, porque muitas coisas mudaram. Agora, com sinceridade, do fundo do coração, me conta aqui. Vocês já pararam pra pensar qual era a mentalidade? O que vocês pensavam e faziam quando tinham essa idade, essa faixa etária de idade? Vocês tinham diário? O que vocês liam, assistiam? Porque me deu uma nostalgia e agora me deu vontade de ler todos os meus diários como se fossem livros, sabe, publicados. Pra mim saber como é que eu pensava, o que acontecia na minha vida naquela época, porque eu lembro de algumas coisas, mas, por exemplo, isso eu não lembrava, que minha professora tinha sido tão sacana assim comigo, me fazendo acreditar que eu estar fazendo um trabalho dela da faculdade era tipo um benefício, era uma coisa super legal pra mim, sabe? Então, assim, me diga aí, me conta aí, vocês já passaram por um momento assim sacana, vocês escreveram, como era a vida de vocês, se é que vocês lembram, porque metade das coisas que tá no diário eu não lembrava nessa época.